Salve, fiel! Boa tarde. Chegamos e olha, vou falar uma coisa para você. As notícias hoje, muita gente não vai gostar. Verdade. Infelizmente, as notícias não são as que eu queria dar para muita gente. Eu acho que é uma notícia bem complicada. Por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, eu acho que teremos perca ainda nessa janela. Vamos perder jogadores. E principalmente, eu acho que um dos destaques do time, né? Antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário. O que você acha disso? Podemos perder mais jogadores. A informação é do Marco Belo, e hoje de manhã eu conversei com uma pessoa muito próxima também da diretoria. E realmente eu acho que a vaca vai pro brejo. Bom, antes, vale lembrar que ontem vencemos o Vasco por 3-1, né? O Corinthians vence por 3-1 no momento importante do campeonato. O Corinthians começa a se distanciar da zona da degola. Gols de Maicon, cara. O Maicon marcou gol. E detalhe, hein? O Maicon jogou bem ontem. Isso tem que ser dito também. Gols de Maicon e Yuri Alberto, gol de centroavante, camisa 9 mesmo, estilo gol de centroavante. E do Roger Guedes, gol de pênalti. E o Corinthians, gol do Vasco pelo Gabriel Peck. E o Corinthians venceu por 3-1. Legal? Então tá aí, o Timão venceu. Eu acho que o que produziu ontem foi suficiente para ganhar do Vasco. Mas pensando em adversários de outro nível, o Corinthians tem que continuar crescendo. Terça-feira, né? Semana agora que entra, tem jogo pela Sul-Americana aqui na Neoquímica Arena contra New Old Boys da Argentina. Legal? É o jogo de vinda. E depois tem o jogo de volta lá na Argentina. Então é ida no Brasil, volta na Argentina. E também tem a volta aí, né, da Copa do Brasil depois contra o São Paulo. São Paulo que vem se reforçando aí para tentar vencer o Coringão. E o Corinthians precisa também pensar em reforços, porque pode estar perdendo jogadores. E será que a diretoria se planejou para isso? Será que há um plano já em execução para que o Corinthians se fortaleça ou não? São perguntas que só a diretoria pode nos responder. Essa é a verdade, né? Mas vamos lá. O Corinthians, todos sabemos que eu vi semana passada propostas pelo Biro, né? Uma de 30 milhões de reais, uma de 33 milhões de reais, uma da Fiorentina da Itália, outra de um clube do mundo árabe. O Corinthians prontamente rejeitou por 50% dos direitos do Guilherme Biro. O Corinthians pede mais. Há quem diga que deva chegar uma nova proposta pelo Guilherme, nosso querido Biro. Houve uma nova proposta pelo Murilo, 13 milhões de euros, feitos pela Fiorentina da Itália, também prontamente rejeitado pela diretoria do Corinthians. E, finalmente, né? E o Corinthians pede 20 milhões de euros pela cessão dos direitos federativos ou pela venda do jogador do Murilo, zagueiro do Corinthians. Tá, correto, tem que ser isso mesmo. Mas prometeram de vir a carga, vir novamente aí com força total para tentar levar os meninos do Parque São Jorge. Será que essa semana ainda voltarão? Corremos esse risco. Começa por aí, né? Então, por isso tem que abrir os olhos para que... e se perder esses jogadores? Quem vem para reforçar o time? O Everton, da Inglaterra, teve uma conversa, teve reunião, sim, com o empresário do Yuri Alberto. Veja bem, não foram colocados valores na mesa para tentar uma negociação com o Sport Clube Corinthians Paulista. Foi mais uma reunião, um bate-papo, né? Consultas, tirar dúvidas, como é que o jogador está, se ele se interessaria em jogar na Premier League, ou será que o Corinthians aceitaria negociar, enfim, quanto que é a multa, e blá blá blá, né? Mas o Everton não chegou a fazer nenhum tipo de proposta. Vamos aguardar. Mas já sabe de todas as condições
do Yuri, quanto ele ganha, tempo de contrato, multa e etc. Vamos aguardar para ver. Mas é um risco iminente. Mas o Corinthians corre o risco realmente de perder, e pelo jeito, esse é o maior risco, e já há quem diga que já é uma perca, é uma iminente perca, é do atacante Roger Guedes, camisa 10 do Corinthians. O Roger Guedes, nós já falamos semana passada que já vinha sondagens do mundo árabe, uns salários, algo na casa de 4, 5 milhões de reais, e a coisa tinha ficado, parece que em stand-by, e agora vem uma proposta do Catar. A informação, quem conseguiu em primeira mão foi o Marco Belo, da Rádio Transamérica, o crédito é dele. E hoje nós conversamos com pessoas do Corinthians que, além de afirmar tudo que o Marco falou, a pessoa vai um pouco mais além. Para essa pessoa, a vaca já foi pro brejo. O Corinthians vai perder Roger Guedes. Para essa pessoa. Ela tem essa opinião e eu vou explicar por quê. E a frase que o Marco usou, eu escutei a mesma expressão. É muito dinheiro pro cara falar não. O Roger Guedes, por sua vez, né, das 2 semanas que ele vem se esquivando da pergunta e sempre, né, tentando ser de uma forma sutil, ontem ele foi bem claro que ele é um assunto que em algum momento ele vai ter que sentar para conversar com a família, Corinthians e seus empresários, mas ele deixa por conta dos empresários, que ele tá feliz aqui, enquanto ele estiver aqui ele vai dar o máximo com a camisa do Corinthians, ele vai lutar ao máximo, mas essa questão contratual, de negócio, é com o empresário dele. No ano passado ele dizia que não, estava feliz, que não queria sair daqui, que aqui era o lugar dele. E ele desmentiu, Roger Guedes, propriamente desmentiu, saiu informações, eu não sei quem passou essa informação, que ele e o seu staff havia procurado o Corinthians para sentar para pedir uma renovação de contrato. O próprio Roger Guedes falou: não procuramos o Corinthians para nada. Eu vi que saiu essa notícia e é fake news. Ele deixa claro que ele não procurou o Corinthians em momento algum para pedir uma renovação de contrato com o clube, utilizando esse interesse árabe. Então, eu não sei quem deu a informação, realmente eu não sei. Mas comeu bola. Não tem nada a ver. Roger Guedes não procurou a diretoria do Corinthians para nada. O próprio jogador afirmou isso. Não foi quem alguém disse. Foi o próprio atleta. Então, aí é difícil, né? Quem deu a informação querer saber da vida da pessoa mais do que a própria pessoa, né? Aí também, vamos com calma, né, gente? Vamos devagar, que isso tá de barro. Bom, o que está rolando de fato, Marcão? Efetivamente, o que está acontecendo neste momento? Vamos lá? O Roger Guedes tem uma proposta. Eu havia dito que era entre 4 e 5 milhões semana passada. Uma proposta de 4 milhões de reais mensais de salários. Livre de qualquer custo com imposto. É 4 milhões de reais líquidos, livre na mão do Roger Guedes, com os impostos já pagos. Ele está livre de impostos. Ele vai ganhar essa grana livre. Ok? Moradia. Ok? Contrato de 3 anos, podendo ser por um 4º ano. Prêmios, né? E alguns plus, né? Alguns adendos, né? Algumas premiações extras, de acordo com gols e títulos. Então, de acordo com X números de gols, ele vai ganhar mais X em dinheiro. Se conquistar títulos, ganha mais W de premiação. Tem lá os seus né? Gatilhos financeiros e premiações por títulos. Vejam bem. O Corinthians receberia, pelos 40% que o Corinthians tem direito da negociação, 50 milhões de reais. Algo na casa, hoje, aproximadamente 10 milhões e meio de dólares, 10 milhões e 200 mil dólares. O dólar está um pouco mais de 4,80.
daria aí, 10 milhões e 200 mil dólares. Vamos arredondar 10 milhões de dólares. Pela liberação do atleta. Só que o atleta tem 60% de direito federativo. Esse 60% está sendo negociado. Não sabemos o valor. Sabemos que, no caso, o pessoal do Oriente Médio pagaria para tirar o Corinthians do negócio 50 milhões de reais, negocia com o Guedes a compra dos seus direitos federativos, e esses 4 milhões são salários, luvas, como jogador do clube. É muito dinheiro para o Roger Guedes falar não. Vamos supor que o Roger Guedes tope pegar 50 milhões de reais logo de frente. Tá bom. Me dá 50 pau aqui à vista que eu vendo meus 60% para vocês, vai. Eu vou fazer o preço que vocês pagaram pro Corinthians. Um exemplo. Ele já põe 10 milhões de dólares na mão, logo de cara. 9 milhões, 8, 9 milhões de euros. Logo de cara. Mais salários de 4 milhões de reais. Livres de impostos. Que a casa lá tem a casa, os caras vão deixar o cara morar. É um contrato surreal. Devido a isso, um diretor falou para o Marco Belo que era muito difícil dessa vez segurar o Roger Guedes, que as outras investidas deu para o Corinthians segurar, e o jogador também não se atentou tanto, que não era nada assim fabuloso, mas dessa vez mexeu com as estruturas, né? E segunda pessoa que conversou disse o seguinte para mim: é muita grana para o cara falar não. Dentro do Corinthians, até se fala já do valor, né? Que o Corinthians vai receber, que ele deixaria lucro na operação, financeiramente falando. Que o Corinthians deve ter gasto com ele, 20, 30 milhões de reais, entre salários, 2 anos, né, que ele tá aqui, entre salários, encargos sociais, aquela coisa, ele estaria recebendo 50. Então ele teria deixado pelo menos aí 15 milhões de lucro, no sentido da operação. Tudo que o Corinthians gastou com ele e que o Corinthians vai receber. Então, já fica no azul, né? Que ultimamente quem tá dando lucro pro Corinthians, né? E aí, o jogador estaria livre, né? Que também iria ganhar 4 vezes, né, quase 4 vezes mais que ele ganha no Brasil. Ele ganha na casa de 1.200 aqui no Corinthians. Então, nós estamos falando de 2 milhões e 800 mil a mais, né? São quase 3 meses e meio de salário. 3 vezes e meio a mais que o cara ganha. Livre de impostos. Aqui ele paga os impostos dele. Lá ele recebe livre, líquido o dinheiro. Então é 4 vezes mais que ele ganha, né? E ainda recebeu uma grana pela venda dos seus direitos federativos. O jogador tem 26 anos, sabe que num grande clube da Europa dificilmente ele chegaria hoje, né? Até porque os europeus querem jogadores mais jovens. E essa pessoa me disse o seguinte: é muita grana. Por coincidência, a esposa do cara já viajou lá para os Emirados Árabes, está lá em Dubai passando férias, mas férias meio fora de contexto, né? Porque o jogador não está de férias. E ele disse o seguinte: eu acho que já foi. Essa é a opinião dessa pessoa. Não foi oficial ainda, mas dentro do Corinthians acho que já se trabalha com a ideia de noticiar a perca do Roger Guedes. Vamos aguardar, mas é muito difícil o Roger Guedes ficar no Corinthians. E eu quero saber a sua opinião. E agora? O Corinthians vai? Vamos supor que não é certeza, não vamos supor que venda o Roger Guedes. Quem o Corinthians vai contratar? Rápido, no gatilho. Papum, para chegar aqui e jogar. Fica a pergunta. Né? E ainda correndo o risco de perder outros jogadores. E aí, Fiel, o que vocês me dizem isso? Você concorda? Tá bom para você? Não tá? Eu ficaria muito preocupado. Ficarei preocupado assim que oficializar. E vocês, o que vocês acham disso? Deixe sua opinião aqui embaixo no comentário. Se inscreva no canal. QG Corintiano hoje, 9 horas da noite. Tamo junto. Vai, Corinthians. Valeu!